Olá, pessoal de casa, tudo bem? Eu sou o Fernando Marques, trabalho na Starian, sou head do Cienge Capital, que é uma empresa, né, do grupo Starian. Nós hoje estamos aqui para bater um papo com vocês sobre, principalmente, a maior questão e a maior dor, eu diria, do setor, que é funding, né? Quem conhece o mercado imobiliário sabe que não existe mercado imobiliário sem crédito de longo prazo. Bom, o setor, durante muito tempo, se organizou principalmente com os grandes bancos e já faz alguns anos que a gente vem assistindo essa história mudar. E para falar um pouco disso hoje com vocês, eu estou aqui com meu amigo, o Cid. Ele é o head de comercial da Inco. A Inco é uma das casas que faz captação, né, que traz funding para o mercado imobiliário. E o Cid é o chefe lá da turma que faz essa conexão, né, com os nossos incorporadores. Putz, Cid, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Quiser se apresentar aí para a turma? Perfeito. Obrigado aí, Fernando. Obrigado, pessoal do Cienge, pelo convite. É um prazer estar aqui, a gente conversar um pouquinho sobre, bem como o Fernando falou, né, uma das grandes dores aí dos incorporadores do Brasil, né, que é encontrar as alternativas mais adequadas de funding para os seus projetos. Eu sou Cid, como o Fernando falou aqui, eu sou do time comercial da Inco. A Inco é uma plataforma de investimentos, então a gente estrutura operações, seja de equity, sejam operações de dívida, principalmente para incorporadores e loteadores. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, contar um pouco do que a gente tem feito, da nossa experiência e de como a gente pode ajudar aí o setor a encontrar boas alternativas e tirar o projeto do papel, né, Fernando? É isso. Bom, eu vou começar dando um spoiler não, né? Dando um contexto para vocês. Eu acho que vale a pena. A gente tem muito material sobre funding. Acho que vale a pena se todo mundo, porque quem quiser entender um pouquinho mais profundo. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe de funding, porque eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito legal de falar com o Cid, porque a Inco faz algo muito diferente no mercado. Eu queria que o Cid pudesse contar para a gente. Ele consegue, é a maior hoje, se não a única, né? Que consegue fazer captação com pessoa física, né? É uma distribuição super inovadora. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse... e aí, pessoal, eu tô vendo na prática isso, né? Eles têm uma capacidade de captação muito diferente no mercado, assim. Sei lá, mais de 1 milhão por dia na pessoa física. É um negócio realmente impressionante. Se você puder contar um pouquinho como é que funciona, enfim, um pouquinho dessa estrutura pra gente entrar aí depois em como a gente resolve a vida desses caras. Perfeito. Então, eu até vou dar um passo lá para o começo da nossa história, né? A Inco, hoje, ela é uma plataforma, a gente é regulado aí tanto por Bacen quanto por CVM, em que a gente distribui investimentos para a pessoa física, tá? Mas lá atrás, quando foi a concepção da empresa, são os 3 sócios fundadores e os 3 vêm de família que tem alguma ligação com o mercado imobiliário. Um deles, a família era de loteador, outros, a família tinham incorporadoras. E já conheciam um pouco ali o modelo de SCP, de juntar ali meia dúzia de amigos, familiares, para tirar os projetos do papel e começar a empreender. Inclusive, né, o mercado se resolve muito por isso, né? Quando, assim, a maior parte dos incorporadores que a gente vê no comecinho ali é os amigos e os primos financiando a obra, né? É isso, e eles vêm dessa experiência, dessa bagagem, dessa realidade, né, que faz muito parte do mercado imobiliário brasileiro e pelo país inteiro, né? E aí, com essa experiência, eles tiveram a ideia lá em 2018 de tentar digitalizar um pouco dessa jornada, né? Então, ao invés de ficar restrito ali no grupo de familiares, de amigos próximos, a ideia foi, vamos digitalizar essa jornada que o nosso alcance é muito maior. Podemos chegar a investidores no Brasil inteiro. Mas aí, no processo ali de desenvolvimento, a hora que foi para tirar mesmo, de fato, a empresa do papel... rapidamente mudaram para operações de dívida. Então, no começo, a gente fazia exclusivamente operações de dívida. E aí foi ganhando complexidade. A gente começou com operações menores, de 100, 500, até 1 milhão de reais. E hoje a gente virou aí uma plataforma que bateu 1 bi 300 de operações estruturadas. Impressionante. Parabéns, Cid. Obrigado, desde o final de 2018. Hoje a gente conta com 430 mil CPFs cadastrados na nossa base de investidor. Que legal. Então, assim, é um universo grande. Acho que a gente acertou a mão ali atrás
nessa veia aí de buscar o investidor. A gente entende que sempre foi o brasileiro, historicamente, culturalmente, é alguém que prezou o brasileiro que tinha dinheiro, tinha disponibilidade de caixa, de disponibilidade para fazer investimentos, sempre valorizou o investimento em imóvel. Então a gente buscou ser uma alternativa e dar acesso até para o investidor que tem menos recurso, não tem a capacidade de estar adquirindo um imóvel como investimento, para fazer investimentos a partir de R$500. Que legal. Então, hoje, na nossa plataforma, quem tem R$500 já pode acessar algum tipo de investimento que até pouco tempo atrás estava acessível apenas para investidor institucional, para fundos, etc. E eu acho que é legal, quando a gente começa a olhar para o jeito que o mercado se resolvia, né? Que era, né, a gente voltando lá atrás, né? Nosso modelinho de fundo via captação de poupança, né? O subsídio da poupança, enfim. E o desaparecimento da poupança nos últimos anos, acho que até repetitivo falar disso, mas quando a gente olha para o incorporador, eu acho que a sensação que eu tenho, Cid, é que ele ainda não faz a conta exata, né? Do quanto que vale o capital próprio, o capital de terceiro, e acho que tem, digo mais, se você olha essa indústria da construção civil, né, principalmente a incorporação imobiliária, ela tem uma lógica diferente, porque você não tem produção sem financiamento, mas você também pode tomar crédito na PJ, né? E você pode operar capital próprio. E geralmente essa triangulação, nem as grandes muitas vezes fazem direito, né? E acho que tem ainda um fator que agrava isso, né? Essa falta de entendimento, é que a sensação que eu tenho é que a governança necessária para acessar, por exemplo, a Inco, às vezes assusta um pouco o cara, né? E acho que isso que eu queria te perguntar, assim, o que você acha que é o primeiro passo para o cara se estruturar para conseguir acessar a Inco, por exemplo? Perfeito. Assim, o primeiro passo, eu acho que contrate um bom contador. Né? Eu acho que cara, assim, a casa está em ordem, números transparentes, ter onde buscar informação. Acho que vocês, como Cienge, provedor de sistema, é um grande passo. E só do cara ter um RP já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Até puxando um pouco a sardinha aí pro lado de vocês, mas a gente recebe incorporadores que têm diferentes sistemas, que às vezes não tem sistemas. E quando o nosso pessoal da estruturação sabe que é alguém que tá com ciência, fala, pô, já sei o que vai vir de informação, já sei que o cara... Já sei como vem, né? Já sei como vem, que ele tem uma certa organização. Então, acho que assim, o primeiro passo, acho que da governança cara, arruma um bom contador, arruma tuas contas, tenha transparência, que é o principal fator aí que é levado em conta durante o processo de estruturação, né? Se a gente, como estruturador, não conseguir entender, não conseguir explicar para o nosso investidor o que está ali, qual é a condição, eventualmente, da empresa, do projeto, é muito difícil a gente conseguir estruturar uma operação e distribuir. E é muito legal você estar falando disso, porque muitas vezes o incorporador já passou pelo processo, e eu acho que é uma discussão que vale a pena, e tem uma chamada até, que a maior parte dos incorporadores que acessou alguma vez mercado, acessou via banco, né? E muitas vezes pela Caixa Econômica, fez todo aquele processo na Caixa. Mas existe um risco que não é tão claro, que é você depender de um agente financeiro ou de uma forma de captação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque eu sei que a Inco é uma forma diferente de captação e acho que vale a pena até a gente contar um pouquinho sobre, que assim, para mim, gente, foi muito bacana quando eu conheci eles, porque eles têm uma forma de captação que o incorporador acaba pagando menos juros, né? Pelo modelo como ele faz. E queria que você falasse um pouquinho e você explanasse um pouquinho também sobre essa questão do risco, né? Porque o cara tá num caminho só de funding, por qualquer que seja o motivo, né, governamental, esse caminho muda, cara, ele tem um custo de oportunidade aí que vai pelo ralo, né? Ele não consegue, muitas vezes, se movimentar, ele deixa passar a oportunidade. Eu acho que, assim, historicamente, o Brasil vivia um momento, não só um momento, mas, assim, a história do desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, ele é muito financiado pelos bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal, banco público, né? Com os recursos da poupança. A gente vê até vamos dizer, um malefício para o setor, que é decorrente um pouco da melhora do entendimento financeiro, da educação financeira da população,
que é o dinheiro investido na poupança, o dinheiro do poupador, ele vem migrando. Então, a poupança, se você olhar de 5, 6 anos atrás, a poupança no país não cresceu. A poupança, não digo a poupança de poupadores em geral, né? O dinheiro na poupança. A caderneta de poupança, ela morreu quando o cara conseguiu começar a fazer conta. É isso. Na verdade, é isso, né? E a poupança é uma lógica maluca, né? Porque você tem liquidez imediata, então aí, o que é liquidez, né, gente? Você pode retirar da poupança a hora que você quiser. Aí você pega esse dinheiro e aloca num projeto de 3, 4 anos. Obviamente, você tem um descasamento aqui que não é fácil de concluir, né? E aí, no cenário um pouco de alguns anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, você tinha abundância de recursos na poupança. Então, a forma de financiamento estrutural do mercado imobiliário era, cara, toma dinheiro barato com um banco que usa o que está parado na poupança. E a situação com a melhoria da educação financeira do brasileiro veio mudando. Então, o brasileiro está diminuindo a quantidade de dinheiro deixado na poupança. Com isso, o crédito disponível para o banco oferecer para a produção imobiliária vai ficando mais escasso também. Então, a gente tem mais lançamentos, mais necessidade de capital, tem inflação correndo inflação correndo, e o dinheiro disponível para esse tipo de investimento, para esse tipo de projeto, não vem crescendo. Inclusive, até o dinheiro hoje da poupança, ele é muito mais para o comprador do imóvel do que para o incorporador. Então, é entre 1/4 e 1/3 do recurso somente oferecido aí pelos bancos através de SBPE vão para a incorporação, para a produção. O restante vai para o comprador final. Então, nesse cenário, o incorporador precisa buscar outras alternativas, né? Então, seja equity, seja alternativas com o mercado de capitais, seja usando plataformas como a Inco, é difícil. O banco, lógico, ele continua sendo um meio extremamente importante, relevante, mas ele não fecha mais o gap conta todo, não paga para todo mundo. E acho que assim, sem divergir muito, mas acho que depois vale a pena a gente voltar, porque principalmente quem resolve o problema da pessoa física ainda é o banco, né? Exato. E sem pessoa física você não tem comprador e aí não tem dinâmica no mercado, né? Então você tem esse drama ainda que o mercado ainda não conseguiu endereçar, porque a pessoa física ela é mais sensível, né, a taxa do que a PJ. Exatamente. E, sim, você tem que ter comprador. Se você não tem comprador, não adianta você produzir. Então, eu acho que até a decisão é acertada. Os bancos já que o funding está escasso, vou para a pessoa física, né? Mais para a pessoa física, porque é quem efetivamente move esse mercado. Isso, né? Exatamente. Então, e aí a gente vê essa necessidade de capital aparece em todos os segmentos. Para grande empresa, para pequena, para média. É verdade. E o banco com menos recurso, naturalmente ele fica mais seletivo. Se você está com menos dinheiro no teu bolso, você vai escolher melhor onde você vai gastar. Você tem abundância, tem para todo mundo. Então acaba que o funding, naturalmente, ele acaba sendo um pouco, o funding bancário, direcionado para as grandes empresas. E eu acho que é nesse cenário até que a empresa mais do middle market, a empresa média, ela tem que buscar ainda mais fortemente alternativas de capital. Tem que entrar no mercado de capitais, que mercado de capitais até, sei lá, 5 anos atrás para empresa de médio porte não existia. Exatamente. Só para grandes empresas. Então hoje já é uma realidade para médio porte, ela precisa buscar alternativas, o funding está ficando mais escasso. E acho que a gente quer se inserir, a gente se inseriu nesse mercado para oferecer uma alternativa especialmente para empresas de médio porte. E acho que tem um ponto que olhando para esse, né, para esse incorporador de médio porte, que acho que primeiro perdeu o medo, né, porque tinha quase que um mito, né, do cara acessar mercado de capitais. E tem uma mudança relevante que eu acho que vale a pena a gente passar por ela, que é o volume mínimo, né? Sim. Então, porque quando se pensava em plano empresário, assim, plano empresário de 15 milhões não existia, né, cara? Era um negócio assim, cara, você tem que ter aí pelo menos 30, 40 milhões para isso mudou um pouco, né? Lá na Inco, vocês têm operado com qual ticket médio? Hoje a gente começa operações a partir de 5 milhões de reais. Isso é muito legal. E, assim, até um ponto que nos difere bastante quando você compara com uma operação, por exemplo, de financiamento que vai ser feita por um fundo imobiliário, uma emissão de um CRI, que ele emite lá, sei lá, se tem 30 milhões de obras, ele emite 30 milhões hoje
capta esses 30 milhões e fica parado lá na conta e vai liberando mediante a medição. No nosso modelo, por a gente ter essa captação com pessoa física, diferente de um gestor de fundo imobiliário, que ele está com o dinheiro, ele já captou, o dinheiro está parado na conta dele, e aquele dinheiro ele precisa aplicar logo para gerar rentabilidade para o investidor dele, a gente, com essa plataforma que vai buscar direto, acessar o bolso direto do investidor pessoa física, a gente pode fazer a captação a todo mês. Então, existem operações nossas de obra que todos os meses a gente tem uma nova captação. E ela vai par e passo com a evolução da obra, com efetivamente está sendo gastado. Então, num determinado mês que avançou mais em obra, eu posso captar, sei lá, 1 milhão. Num mês que choveu, que não avançou muita obra, etc., e o cara avançou 200 mil reais, eu vou fazer uma captação de 200 mil reais. Então, no fim do dia, você não fica com dinheiro parado por muito tempo e você capta o que é efetivamente a necessidade do incorporador. Então, isso ao longo do projeto, quando você pensa ali na viabilidade do projeto como um todo, acaba sendo muito relevante, né? O teu custo financeiro ao longo do projeto diminui, né? Menor. É como se você pegasse o empréstimo a cada vez que você precisasse cobrir a exposição de caixa, você pegasse o empréstimo novo. É como se tivesse um pré-aprovado ali na Inco e você vai pegando, né? Mas o que eu acho que é mais impressionante, turma, desse modelo é a capacidade de captação, né? Porque você só consegue fazer isso porque na hora que o cara levanta a mão, você consegue ir na plataforma e distribuir na pessoa física, né? Eu acho que esse foi um acerto, que lá atrás, eu não sei até que ponto foi acidental ou foi efetivamente a estratégia que foi bem executada, mas o pessoal tinha muito na cabeça, eu não estava aqui na Inco no comecinho, no inicinho, mas o pessoal falava, pô, para a gente ter um produto que seja relevante para o incorporador, eu tenho que ter capacidade de distribuição. Então, o que a gente se comprometer, o que a gente assinar, a gente tem que conseguir distribuir para a nossa base de investidores. Então, a gente sempre prezou assim, pô, o que a gente tiver que fazer de investimento na empresa, investimento de marketing, investimentos de maneira geral, é voltado principalmente para o investidor. Então, vamos criar um aplicativo que tenha uma boa experiência, vão ter que ter produtos que sejam rentáveis e tenham boa estrutura de garantia. Os investimentos que a gente fez em marketing, a gente acertou, acho, nas nossas iniciativas ali de ampliar a base, e aí chegamos nesse modelo aí com 430 mil investidores na plataforma. Rapaz, é muita gente. E a gente teve algumas experiências até, claro que são casos específicos, que não necessariamente eles vão se repetir, mas teve, por exemplo, um caso que a gente fez uma operação, acho que foi comecinho de 25, era uma operação de 11 milhões de reais, a gente subiu na nossa plataforma a 1h da tarde. Em geral, a gente sobe as nossas operações, os lançamentos a 1h da tarde. A gente lançou a 1h, a 1h02, os 11 milhões já tinham esgotado. Que maravilha. A gente distribuiu aí, essa operação era um CRI, era um empreendimento em Maragogi, em Alagoas. Que legal. Essa primeira tranche de 11 milhões, aí ela acabou em 1 minuto e 46, para ser preciso. Que legal. Então a gente teve esse tem sido um diferencial grande aí, nosso, até a própria operação que a gente fez junto. Agora, teve uma operação que a gente fez em parceria aqui com o Cienge há um mês e pouquinho atrás. Isso. Também a gente distribuiu 6 milhões dessa primeira tranche, é uma operação de financiamento de obra. A gente vai ter aí ao longo dos próximos 2 anos e meio, se eu não me engano, várias captações, né, nesse modelo de necessidade de caixa com a captação. A gente fez a primeira aí de 5 milhões e 600, que foi um sucesso aí também, captamos rapidinho. O investidor tá tocando a obra, né? O incorporador está podendo tocar a obra ali com tranquilidade. E me fala um pouquinho, Cid, porque apesar de distribuir ali na pessoa física, vocês usam um veículo de CRI também, né? O que você tem visto aí do mercado? Eu acho que o mercado ele está aquecendo, né? A gente tem aí um momento... Os momentos da economia impactam muito, né? Porque tem época que fundo imobiliário está captando dinheiro adoidado, tem época que não, né? Isso muito relacionado ao tamanho da Selic, né? Então a gente está num momento agora, né? Mais ou menos de Selic alta. O que você está vendo aí desse mercado de CRI e de estruturação, não só para a Inco, né? Mas olhando o mercado de CRI como um todo e de distribuição para o bolso do investidor institucional? Perfeito. Primeiro, assim, na Inco, a gente tem um modelo
Cara, o nosso principal objetivo é atender bem o cliente, seja com o instrumento que for. Então, a gente utiliza, às vezes, CRI, utiliza CCB, a gente tenta adequar com o melhor instrumento para o caso específico. O mais barato e o que mais se enquadra, né? Exatamente. Então, seja uma emissão de um CRI, de uma CCB, seja uma operação que a gente entra com equity, como sócio de um empreendimento, como um permutante de um terreno. Então, a gente tenta desenhar uma alternativa, um caminho que funcione bem para o incorporador e que tenha apelo para o investidor. E respondendo também, olha, teu segundo ponto da frase, como é que eu vejo esse mercado de CRI, né? O mercado de investimento de maneira geral? Obrigado, você está aqui também. Tá. Não. A gente... Da próxima, podem seguir que a gente esconde, viva. Tá bom, obrigado. Avisa aí quando puder. Relaxa, continua. Então... sim. A luz tá contar. Eu bati alguma coisa? Tá. Beleza. Pode ir lá? Então, respondendo ali o teu outro ponto da pergunta sobre o mercado de CRI de maneira geral, eu acho que assim, o mercado de investimentos, especialmente o investimento isento de imposto de renda, ele tem sempre um apelo na população. E assim, o não pagar o imposto de renda, às vezes, é até um fetiche do investidor. Isso, né? Então, a gente sempre vê, quando a gente lança operações isentas na nossa plataforma, seja operação de CRI, seja operação de CRA, quando a gente está financiando alguma coisa aí no agronegócio, a gente vê um apelo grande do investidor por não ter imposto de renda, e ele acaba sendo... essa diferença, muitas vezes, ela é repassada, né, em termos de custo mais barato para o incorporador, né? Então, eu acho que ele é um tipo de instrumento que ele consegue atender bem os dois lados desta plataforma, né? Seja o investidor que consegue ter uma alternativa de investimento livre de imposto de renda, com uma rentabilidade legal, seja o incorporador, que ele vai ter um funding que quem está emprestando para ele não pagou o imposto, então esses 15%, esses 20%, aí, dependendo do prazo da operação, ele acaba meio que sendo um ganho compartilhado entre os dois. O incorporador paga um pouco menos e o investidor ganha um pouco mais por ter essa isenção. Então, acho que o CRI é uma alternativa interessante. Ele vem, historicamente, aí, se eu olhar, sei lá, 2020, o estoque de CRI no Brasil deveria ser alguma coisa perto de 100 bi, talvez até menor do que isso. Hoje a gente deve bater 400 bilhões de reais em CRIs em estoque aí no mercado, né? Então, é um mercado em crescimento, é um mercado que o investidor brasileiro conhece ou culturalmente costuma investir, né? Que é o mercado imobiliário. Então, acho que, por mais que aí recente aí nos últimos meses, o investidor tenha ficado um pouquinho mais avesso a risco, dado todas essas histórias que a gente está vendo aí com alguns bancos, que isso pode eventualmente atrapalhar o mercado, mas eu acho que bons produtos, com boa rentabilidade, bem estruturado, com uma boa estrutura de garantia, acho que sempre tem apelo no mercado e sempre pode ser uma alternativa interessante para o investidor. E Cid, eu vou te pedir licença para fazer o meu jabá. Antes de seguir aqui, acho que se você está assistindo aqui, tem interesse em conhecer melhor os nossos serviços aqui no Cienge Capital, vai aparecer agora para vocês aí um QR Code. Basta apontar, vai vir um material, né? O link vai aparecer no celular para você fazer download do material. Que é um material que vai falar muito sobre esse nosso mercado e vai ajudar você a se conectar com a gente. Bom, voltando aqui, acho que tem um ponto que eu acho que é super importante quando a gente pensa nesse investidor agora, né? Porque eu acho de verdade que vocês estão fazendo um trabalho super bacana, super disruptivo com a pessoa física. Que o CRI, que esses instrumentos, eles são muito recentes no Brasil, né? Quando você para pensar, sei lá, tem 97, vai fazer 30 anos que saiu o SFI, a lei, né? E que permitiu a alienação fiduciária e que trouxe dinâmica para o nosso mercado.
quando você compara com mercados mais maduros, né? Por exemplo, ao absurdo do mercado europeu, que eles utilizavam esse tipo de estruturação para financiar as grandes navegações e construção de navio, né? Você pega um modelo de 500 anos para o nosso modelo de 30, a gente tem muito que amadurecer. Mas eu tenho visto, pelo menos, uma dinâmica, plataformas como a Inco, né? E outras estruturas aparecendo no mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você está vendo também nesse sentido de amadurecimento do nosso mercado, do ponto de vista de instituições, né? A gente tem alguns escândalos que aparecem vez ou outra, mas... e a gente pode ver que esses escândalos normalmente não têm vinculação exatamente com o nosso mercado imobiliário, né? Porque, apesar de ser novo, nós já temos estruturas aí parrudas de garantia, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí do que você está enxergando, principalmente no amadurecimento dessas instituições. Perfeito. Eu acho que, assim, até pegando o gancho ali, de quão novas são, você pensando em histórico, né? Pô, eu não me considero velho, nós estamos aqui nos 40, né, Fernando? Mas, pô, se eu olhar quando a gente começou a trabalhar... Tô andando de pneu mais baixo, né? Quando a gente começou a trabalhar, muito provavelmente o primeiro dinheiro que você conseguiu juntar, você não tinha acesso não existia. a LCI, a LCA, aqui. Então, isso é um negócio que, assim, estar acessível para o investidor, pessoa física, para o investidor de varejo, é algo muito recente, né? Muito. Pô, hoje, na própria plataforma da Inco, com R$500, você pode fazer um investimento em dólar. E eu acho que aqui a gente não tem problema, mas assim, isso também é mérito da XP, né? Daquela história que ela, com certeza. que ela veio patrocinando educação financeira e começa a transformar um pouco a cabeça de todo mundo em investidor, né? Porque até então todo mundo estava preso ali no gerente de banco e é por isso que a gente tinha uma poupança, né? Porque a gente tinha muito produto para oferecer para esse cara. Não, mas eu acho assim, a XP é o grande responsável pela abertura do mercado de investimento para a pessoa física, né? Então, o papel que ela desempenhou no passado de proporcionar para o investidor acesso, né? Pequeno, coisa que só o mercado institucional tem acesso, pô, isso disputou demais o mercado, né? E eu acho que aí desde então, especialmente devido ao pioneirismo da XP, o mercado começou a se abrir, as próprias instituições regulatórias têm um interesse de evoluir, né? Evoluir isso. A gente vê o Bacen, CVM, melhorando o sistema regulatório como um todo. A gente está vendo agora, até depois dos últimos escândalos aí, né? O cerco apertando para fintechs, para startups, para isso. A gente acha ótimo dentro da Inco, eu acho que... que não vire barreira de entrada, porque não está virando, mas tem que trazer segurança, né? Com certeza. Porque no final do dia, o trabalho que vocês fazem com a pessoa física é um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque a poupança do cara, ele não é investidor institucional, né? Muitas vezes ele está colocando ali o pouco que ele tem poupado. Falando um pouco disso aí, por mais que a gente seja uma plataforma em que a gente estrutura operações e lança, e a decisão de investimento, ela é uma decisão do investidor, a gente se sente na Inco com um dever de curadoria, né? A gente sabe que o que pode até acabar com o nosso negócio é a gente começar a subir operações muito ruins e começar a ter um índice muito alto de inadimplência, de perda para o investidor. Isso pode matar o nosso produto, né? Até um número que eu acho que ilustra bem isso, no ano de 2025, a gente teve de pedidos, de solicitações de crédito, 15 bi e 15.400, mais ou menos. E aí tem de tudo nesse bolo, mas de solicitações de crédito ao longo do ano a gente teve... Topo de funil, né? Topo de funil. O cara que bateu na porta, eu quero dinheiro. Exatamente. Preciso de dinheiro. A gente teve no topo de funil 15.400 milhões de reais. Desses, a gente assinou o contrato com 700 milhões de reais no ano passado. Já tem uma quebra interessante aí, né? A diferença do que entra, do que tem de solicitação, porque efetivamente a gente assinou de contrato para desenvolver um produto e levar a público é muito grande, né? Então, a gente tem muito consciente, assim, esse dever de curadoria, cuidado com o que a gente sobe. Então, quando a gente disponibiliza uma operação na plataforma, que ela passou por um processo rigoroso ali de análise de crédito, de estrutura de garantia, de compliance. Então, a gente preza muito por isso. Claro que quem trabalha com crédito, a gente sabe que são operações que elas têm determinado grau de risco. Então,
pode acontecer. Hoje a gente Sim. trabalha com um nível de inadimplência muito baixo, até na Income, a nossa inadimplência histórica aí fica abaixo de Isso que eu ia 2%. É. É. Hoje, o último dado que eu vi, a gente estava batendo 1,9% de inadimplência. E pensando numa carteira nossa histórica, desde o primeiro lançamento, a gente rentabilizou para o investidor, se alguém tivesse comprado todas as operações na proporção que foram lançadas, 184% do CDI, desde Caramba. da primeira operação, e mesmo considerando já Sim. esse Puta, que legal. 1,9 de perda. Acho que tem um ponto aí da inadimplência, eu acho que é muito legal a gente falar disso, porque isso é uma métrica do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário trabalha, tirando loteamento, né? Umas coisas mais high yield, não que o loteamento seja high yield, né? Mas tirando, sei lá, multipropriedade, um negócio meio diferente do mercado imobiliário per se, habitacional, na verdade, me corrigindo. Quando você olha esse mercado, ele tem um histórico de inadimplência baixa, né? E aí, olhando, assim, eu queria passar por 2 temas. O primeiro deles, que eu acho que é bacana, e imagino que o nosso público aqui, ele é o incorporador, ou, né, pessoas que têm interesse em incorporação. Qual que é o maior motivo de bola preta, né? Qual que é o maior motivo de quebra desses 15 bi por 700? Onde que tá a dor ali do cara conseguir, entre pedir crédito e conseguir? E a gente depois falar um pouquinho o quanto que deveria ser natural para todos os incorporadores saber tomar crédito, né? Porque eu acho que, sim, a inadimplência é muito baixa, né? Então, por que você aí de casa, para de pegar dinheiro com seu pai, cara, né? Tem caminho, tem estrada, e acho que vale a pena a gente passar aqui um pouco por isso, para falar para a turma onde que está essa quebra e como é que deveria ser para isso ser natural para eles. Perfeito. Acho que assim, falando primeiro dos motivos de perda, o motivo de não seguir com os processos, eles são bem... não tem uma grande concentração em um motivo, tá? Tem alguns motivos que aparecem algumas vezes, mas não tem assim, uma grande preponderância de um sobre o outro. Mas citando alguns, que esse talvez seja o principal, até. Questões de aprovação, de aprovação de projeto, de RI... burocracia, burocracia. né? Então, muitas vezes a gente vê em algumas localidades, tem empreendimento lançado com venda que não está com RI ainda. Então, a gente vê algumas coisas assim, mais de burocracia, que às vezes ela é uma questão mesmo vamos dizer, de incompetência estatal, mas por vezes é desorganização do próprio incorporador. Fazer uma pausa aí, se você lembrar do mercado imobiliário, né, antes do Plano Real, ali comecinho depois do Plano Real, era exatamente isso que acontecia com as pessoas físicas, né? A falta de formalidade porque não tinha financiamento. Então, eu acho que é uma dinâmica que vai ser natural, sim, é o primeiro passo para o incorporador, né? Cara, a burocracia, você ter uma área de incorporação, ou seja, você mesmo que faz a incorporação da sua incorporação, enfim, mas essa parte burocrática de formalização, eu diria, né, Cid? Projeto aprovado, registrado. Porque se aí você não tem nada, se aí você tem um terreno e uma ideia, né, cara? E é isso. É isso. Então, esse é um dos motivos. Às vezes tem alguns problemas do próprio projeto, que o produto não teve um apelo mercadológico, então tem pouca venda. Né? Então, esse é um problema que acontece às vezes. Ou o cara errou o preço, né? O cara errou o preço. Esse até aproveitando o gancho do preço, é uma coisa que a gente vê muito. Tem o cara que o incorporador se vangloria de falar, não, eu não construo com nada com dívida. Só que aí o cara vende as primeiras unidades super de vontade e mata o projeto lá na frente. Então, o problema de funding, ele não aparece ali no começo da tua construção. Então, o cara falou, tô super bem vendido. Mas ele deu muito desconto, lá na frente essa conta vai aparecer. Lá o calo vai apertar. Ele não faz a conta, né? Porque ele tá captando dinheiro e entregando margem. Exatamente. O desconto talvez seja o custo de capital mais caro que ele tem. Exatamente. Mas muitas vezes o cara está se vangloriando que ele está construindo sem dívida, mas não sabe que o desconto é muito mais caro por vezes. Então, isso é um problema que a gente vê muitas vezes, que empreendimentos bem vendidos,
só que mal vendidos. Bem vendidos em quantidade, mas mal vendidos em preço. Isso não tem volta, né? Eu já peguei projeto assim, que aí não tem volta, aí a viabilidade vira, né? Chega uma hora que o dinheiro não dá para fazer frente à obra e aí lascou. Aí você tem que lançar um outro para cobrir. Então você está entregando sempre margem, você está entregando margem para se financiar. Exatamente, esse é o problema que a gente vê corriqueiramente e que eu acho que assim, a decisão de funding ela tem que ser uma preocupação do incorporador desde o D0. Isso. Então, eu não acho que venda descontada no começo ela é ruim. Pelo contrário, eu acho que talvez para a maior parte dos casos seja aquele capital necessário para você tirar o projeto do chão. Mas até pensando montar um projeto com múltiplas alternativas de financiamento e para diferentes estágios do projeto é muito importante. Então, tem o capital próprio para comprar o terreno, que está lá a compra, o terrenista. Preciso fazer aqui, montar meu stand, preciso de um capital inicial, começar a tirar o projeto do chão, vou vender aqui para o investidor algumas unidades descontadas. Vou fazer um plano empresário, seja com o banco. A gente faz muita operação também com incorporadores de Minha Casa Minha Vida. O cara vai tomar o financiamento com a Caixa, que é o mais barato, que é o que faz sentido para ele, mas ele está também financiando o pró-soluto do comprador. Então tem ali os 20% mais ou menos de VGV que ele está financiando diretamente. A gente consegue ser uma alternativa para ele ter esse apelo mercadológico de conseguir financiar o comprador. Ele precisa levantar um outro recurso que não vai ser o recurso da Caixa. Então, eu acho que o incorporador precisa pensar a decisão de funding como uma decisão estratégica e não como, vou fazendo aqui, vendo e na hora que me apertar, aí eu corro, vou para ver o que acontece, como você faz em casa, né? Putz, deu errado esse mês, vou ter que pegar o limite do banco. Né? Não é isso, né? Não é isso. O cheque especial é melhor evitar usar. Então, se você está planejado, já sabe de antemão o que pode acontecer e onde que você pode buscar as alternativas, a tua chance de sucesso é muito mais alta. E tirando que assim, o mercado imobiliário é um negócio de ciclo longo, é difícil de manobrar no curto prazo, e acho que você traz um ponto, Cid, que é uma ótima provocação, né? Que é o quanto que a incorporação também, se não também não, né? Não é um business, não é um negócio financeiro, de fato, né? Porque, e eu já tive a oportunidade de enxergar isso, tem uma figura mítica na incorporação que se faz necessária, né? Que é o incorporador. Esse cara é o cara que sabe negociar o terreno, que sabe o produto que cabe no terreno, que sabe, enfim, toca o negócio de perto, não deixa custo de obra estourar. Ele sabe tocar a concepção do produto e a execução. Perfeito. Mas quantas vezes não falta para ele sofisticação financeira, não dele, né, mas do negócio, que eu acho que traz um pouco disso, né? E aí eu queria passar com você um pouco para a gente falar para o público que hoje existem várias formas diferentes de financiar o mesmo projeto, que é um pouco... Acho que esse exemplo que você deu aí foi muito legal, né? Então, você tem lá o crédito associativo com a Caixa, gera pró-soluto, né, no cliente e, poxa, vocês conseguem ajudar a captar ou cobrir essa exposição de caixa com o pró-soluto. E eu, assim, a impressão que eu tenho, posso estar muito errado, mas que isso é uma coisa nova no mercado, né? Você ter... Porque antigamente você meio que sacrificava o projeto no altar do fund, né? Então você pega... Esse projeto é do Bradesco, que pronto, acabou. Só é dele, não tem o que fazer. Cara, eu acho que assim, é exatamente isso, né? O mercado se tornando mais sofisticado, mais complexo. E não só por uma questão do mercado estar melhorando, mas porque é uma necessidade, dado a escassez de funding de banco ou a necessidade de estar procurando outras formas, esse tipo de produto adequado a cada momento, a cada etapa do processo de incorporação, ele passa a ser mais necessário, né? E aí até, já fazendo um pouco de jabá aqui pra gente na Info... Fica à vontade, fica à vontade. Hoje a gente tem alguns produtos pro mercado imobiliário, né, pro incorporador, mas eu gosto de citar 4 produtos que são nossos produtos principais, onde a gente concentra aí mais de 90% do nosso volume de financiamento para o mercado imobiliário. Um é o financiamento à produção, muito semelhante ao plano empresário bancário. Esse é o nosso produto carro-chefe, é onde a gente mais tem volume de operações acontecendo.
O segundo é essa operação de antecipação de carteira de pró-soluto. Então, você que é incorporador aí do segmento econômico e está procurando uma fonte complementar ao financiamento da Caixa, a gente consegue fazer operações em antecipando a carteira de pró-soluto, a tua carteira de financiamento direto. Então, esse é um produto que a gente vem realizando bastante. Aí, historicamente, a Inco cresceu muito nesse produto de pró-soluto, que é um produto que não é encontrado tão corriqueiramente no mercado, né? São poucas as casas que fazem, então esse é um outro produto muito relevante aqui para a gente. E a gente tem outros 2 produtos que não são produtos de dívida. Um produto que a gente entra como se fosse o terrenista, né? Então vira permutante ali da operação. Legal. Então entra não como uma operação de dívida, mas com um capital, normalmente num estágio mais inicial ali da incorporação, aquele dinheiro que você precisa para o início de desenvolvimento, e lá na frente o nosso investidor terá direito a um percentual ali do VGV, né? Como um permutante, como se fosse um terrenista. Então esse é um produto que a gente começou a fazer ali no ano passado, então a gente já fez algumas operações desse tipo, e tem uma operação que é mais nova, começou muito recentemente, que é compra de unidades com direito de recompra. Então, basicamente, a gente compra do incorporador um imóvel com preço descontado e ele tem uma cláusula para nos recomprar esse imóvel a qualquer momento. Então, esse produto também serve para diferentes estágios do projeto. Então, precisa atingir um determinado gatilho de venda. Pode fazer uma operação dessa, atingiu o gatilho de venda, levantou um capital que é necessário naquele momento, ou até para um outro projeto, que esse é um capital, pode ser que o funding para esse projeto já esteja equalizado, ele pode usar o recurso aí para um outro projeto. Então, esses, hoje, são os 4 produtos principais aí que a gente vem trabalhando dentro do mercado imobiliário, que pode ser solução aí para você, incorporador, em diferentes estágios, inclusive. Mais de um produto desse pode coexistir no mesmo projeto. Esse é o ponto. Acho que isso é uma dinâmica nova, né, que a gente assistiu no mercado. Exatamente. A gente teve até tem um exemplo de uma incorporadora que a gente já fez alguns projetos aqui em São Paulo. Ela constrói muito no segmento ali de Minha Casa Minha Vida. A gente já fez para eles operação, que é a que a gente mais fez, de pró-soluto, então antecipação de carteira de pró-soluto. Já fizemos uma operação para financiar o terreno e agora a gente está com 2 operações aí na ponta da agulha para sair, que são operações de compra de unidades, inclusive uma delas em um dos empreendimentos que a gente fez a operação de pró-soluto. Que legal. Então a gente consegue proporcionar para o incorporador diferentes alternativas de acordo com a necessidade e com o estágio de cada um dos projetos. Cid, passou rápido, muito obrigado. Você que está assistindo a gente aí, gostou do conteúdo, compartilha ele. De novo, Cid, foi um papo, quer dizer, né? Sempre passa rápido quando a gente se diverte. Queria te agradecer muito, né, pelo seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda super apertada, você ter parado para vir aqui conversar com a gente. E deixar aí para você se despedir, enfim, seus comentários finais. Perfeito. Fernando, primeiro, obrigado aí pelo convite. Imagina. Obrigado vocês aí pela audiência que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer para mim estar aqui. O Cienge sempre foi um grande parceiro nosso. Acho que a gente conseguiu construir bastante coisa junto. Tem muito mais por vir. Se Deus quiser. Mas agradeço o convite, agradeço a audiência. Estou à disposição aqui na Inco. Eu acho que vocês, incorporadores, que são clientes aí da Cienge, têm uma baita oportunidade de estar conversando com o time do Cienge Capital. Acho que eles têm muita coisa para aportar aí de conhecimento de funding e trazer alternativas para os projetos de vocês, e a gente, como um parceiro, quer estar junto aí nessa jornada, poder ajudar a desenvolver o mercado imobiliário brasileiro. Com toda certeza. Obrigado, turma. Obrigado de novo, Cid. Valeu, até mais. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!